Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite, então, para todos nós. Pecado é um termo comumente utilizado no contexto religioso para a transgressão ou qualquer violação deliberada da lei religiosa, moral ou divina. Cada cultura tem sua própria interpretação do que significa cometer um pecado. A esse propósito, foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema "O amor cobre a multidão de pecados". E, para tanto, a benfeitora Glorinha manda lhes dizer: o pecado é a consequência natural de quem negocia com a tentação e perde. Por estardes no mundo de provas e expiações e terdes a necessidade imperiosa de progredir espiritualmente, a todo instante as tentações passeiam na mente, aparecem em sua frente, provocam sua imaginação. Em qualquer caso, repita o mantra de Jesus no Horto das Oliveiras: Pai, afasta de mim esse cálice. Como de praxe, elegemos uma base evangélica, e neste caso fomos buscá-la na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 10, em que o apóstolo assim escreveu: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. É de uma beleza incrível esses 4 versículos, 7, 8, 9 e 10 da primeira carta de Pedro. Primeiro porque é um grande estímulo, um incentivo sobre o amar ao próximo como a si mesmo, o amor de uns para com os outros. E ele, quando coloca o verbo no futuro do presente, quando diz o amor cobrirá a multidão de pecados, significa dizer que para que isto aconteça, é preciso que haja, inicialmente, esse ardente amor de uns para com os outros. E mais, que esse amor seja manifestado na hospitalidade, na ausência de qualquer murmuração, reclamação, que se dê aos outros aquilo que nós recebemos, de coração, de boa vontade,
E ele coloca no final do versículo 10 algo muito interessante: como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu, sinceramente, não sei se a época que Pedro escreveu a carta já existia a palavra multiforme. Muito provavelmente isso deva ter sido uma adequação das inúmeras traduções que se seguiram ao texto original, seguramente escrita em grego ou aramaico, que eram as línguas mais utilizadas. Mas, de toda sorte, esses 4 versículos são absolutamente fantásticos. E a base doutrinária, que nós utilizamos como referência para esta reflexão, vem do capítulo 90 da obra Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier. O título do capítulo 90 é De Coração Puro. Qual será então a metodologia de análise? Inicialmente, analisando os componentes da própria expressão, título da palestra que foi solicitada. O amor cobre a multidão de pecados. Não obstante, na carta de Pedro, o amor cobrirá a multidão de pecados. Se não, vejamos, o amor. O amor é o substantivo que expressa o verbo amar. Jesus recomendou-nos com absoluta precisão 2 coisas importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, e 3 objetos: sobre todas as coisas, o próximo e a si mesmo. Santo Agostinho, em seu sermão inédito sobre a carta de São Tiago, ele esclarece dizendo sobre esta expressão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se há 3 objetos no nosso amor, por que há apenas 2 mandamentos? Vou dizer-te, responde Santo Agostinho, Deus não julgou necessário encarregar-te de te amares a ti próprio, porque não há ninguém que não se ame a si mesmo. Mas muita gente se perde porque ama mal. Olha que interessante. Ao mandar-te amá-lo com todo o teu ser, Deus deu-te a regra segundo a qual deves amar. Queres amar-te? Então ama a Deus com todo o teu ser. Com efeito, é nele que te encontrarás, evitando assim perderes-te em ti mesmo. Deste modo, é-te dada a regra, segundo a qual deves amar-te. Ama aquele que é maior do que tu, e amar-te-ás a ti mesmo. Pode parecer confuso essa explicação de Santo Agostinho, mas ela é perfeita. A referência para amar o próximo é que eu amo a mim mesmo, mas a referência para amar a mim mesmo é amar a Deus. Quem não ama a Deus, não ama a si mesmo. Quem não ama a si mesmo não vai conseguir amar ao próximo. É fácil de entender isso. Mas Santo Agostinho esclarece que, mesmo considerando que cada um de nós vai amar a si mesmo, ele diz, não há ninguém que não ame a si mesmo,
ele chama a atenção de que muita gente se perde porque ama mal. Aí já é a qualidade do amor. Amar mal, amar insuficientemente, amar de forma equivocada. E aí ele diz, como Jesus mandou amar com todo o teu ser, Deus então dá a regra segundo a qual deves amar. Amar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E quando nós fazemos isso em relação a Deus, nós encontramos o amor em nós mesmos. Por isso que ele finaliza dizendo, ama aquele que é maior do que tu e amar-te-ás a ti mesmo. Então são duas relações bem distintas. Amar ao próximo como a mim mesmo, ok, está entendido. Eu só posso amar alguém se eu amar muito a mim mesmo. E como é que eu amo muito a mim mesmo? Amando a Deus. E você pode perguntar, e como é que a gente ama a Deus? É no recitatório? É através das palavras? Claro que não. É no cumprimento das leis divinas. É pautando a existência no Evangelho de Jesus. Mas, como eu disse, vamos na metodologia examinar a expressão. O amor cobre a multidão de pecados e vamos ver exatamente como é esta ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O amor a si mesmo. A pergunta é, você se ama? Muito? Pouco? Mais ou menos? Como você consegue exemplificar esse amor por você mesmo? Não esqueça, Jesus colocou o amor de si mesmo como referência para o amor ao próximo. Então vamos lembrar de uma regrinha básica que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. A regrinha básica é, não faça a outro nada daquilo que você não quer que façam com você. Lá em Mateus está escrito, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha que interessante. E aí nós fomos buscar lá no capítulo 90 da obra Vinha de Luz, algo que se adequa ou se encaixa perfeitamente nesta regrinha básica. Que o Emmanuel diz assim, o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Região aí não está se falando da região de um país, de uma localidade, não. Região aí tem um sinônimo de circunstância, qualquer circunstância que estejamos. Então, veja, se refere a antes a divina disposição de servir. Então, o primeiro verbo para confirmar se eu estou amando ou não verdadeiramente é o verbo servir. Aliás, tem um artigo, um capítulo, melhor dizendo, do Emmanuel, numa das obras com Chico Xavier, que é ama e serve. Mas essa disposição de servir não é uma disposição qualquer, não, é com alegria. Mas, ao mesmo tempo, com submissão. Por que submissão? Porque é na execução da vontade do Pai. Qualquer que seja a circunstância, em casa, no trabalho, na vida social, na casa espírita,
com o pai, com a mãe, com o filho, com o avô, com o amigo, com o colega, qualquer que seja a circunstância. Então essa é a primeira regrinha básica. E a segunda? Qual a segunda regrinha básica? Esse amor proposto indica o nosso pensamento voltado para o valor integral do perdão, seguindo as recomendações de Jesus, dita ao próprio Pedro, para perdoar não 7 vezes, sim 70 vezes 7, mostrando que a criatura humana e encarnada deve perdoar infinitamente e sem esperar recompensa. Assim nós estaremos construindo um ambiente de tranquilidade e de paz na própria consciência. Na própria consciência. Vamos relembrar aí o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. O evangelista diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Relação de causa e efeito. Volta àquela primeira regrinha básica. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça com você. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também, porque esta é a lei e os profetas. Vamos agora ver o que significa o verbo cobrir, já que o amor cobre multidão de pecados. Agora, muito cuidado na análise deste verbo cobrir. Porque a flexão do verbo cobrir pode levar ao incauto, ao desavisado, aquele que não esteja bem esclarecido, pode levar ele ao entendimento de que a prática do maior mandamento, que é o do amor, propiciaria a ocultação dos erros e das imperfeições dos agraciados pela ação do amor verdadeiro e incondicional. Ou seja, esse cobrir significa esconder os pecados da criatura. Não é esse o sentido, pelo menos neste versículo da primeira carta de Pedro. Nada é tão inverossímil perante a justiça divina que permite a evidência do equívoco tão somente para reavivar o caminho sempre acessível à reabilitação. Ao mesmo tempo que não endossa a implausível atenuação da responsabilidade, por mais sorrateira que seja. A remissão do pecado caberá sempre ao infrator, aquele que pecou, aquele que errou, resgatando até o último ceitil, conforme a estipulação piedosa do próprio Jesus. E de lá não sairás até pagares o último ceitil. Resgate integral, não pode ficar resíduo da dívida. E isso seguramente virá naturalmente pela lei de causa e efeito. O próximo verbete a ser analisado é multidão. O amor cobre a multidão de pecados. Multidão. A palavra multidão reflete ou representa a aglomeração de pessoas, de animais, de coisas. Mas, nesse contexto, no versículo da primeira carta de Pedro, a tradução que não se pode confirmar acertada parece que indica as falhas da humanidade encarnada, a fim de lhe exaltar a extensão e a iniquidade. Multidão nesse contexto da primeira carta de Pedro não está na aglomeração de pessoas, mas nas faltas que essa humanidade realiza, comete. Faltas essas que têm
um grande alcance, que são muito grandes. Vejam, por exemplo, o significado de uma guerra, uma falta gravíssima, uma afronta seríssima às leis divinas, de uma iniquidade a toda a prova e de uma extensão que não dá nem para se pensar o tamanho. Vamos ver agora o verbete pecado, que é a última da expressão o amor cobre a multidão de pecados. A palavra pecado é herdada do latim, que significava falta, delito. O termo pecado, originalmente, significa pisar em falso, tropeçar. Algo que fica curiosamente associado à atualidade. Pecado é exatamente isso. No versículo 11 da terceira epístola de João, o evangelista diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Olha que interessante. Quem faz o bem é de Deus. Aí você poderia pensar, então ele vai dizer que quem faz o mal não é de Deus. Não, continua sendo de Deus. Por quê? Porque é filho de um pai soberanamente bom, justo, piedoso, mas aí João está dizendo que não tem visto a Deus, ou seja, tem se afastado das leis divinas, tem andado à margem das leis de Deus. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 122 da obra Pão Nosso, faz um comentário sobre esse versículo 11 da Epístola de João, que tem a ver com a questão do pecado, que está na frase do versículo da primeira carta de Pedro. O Emmanuel diz assim: o evangelista, João, apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. E aí o Emmanuel vai apresentar uma justificativa, uma explicação. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Olha que interessante. Diante da tentação, diante da possibilidade do pecado e mesmo na realização do pecado, do equívoco, não tem que ficar de braço cruzado. Fazer alguma coisa. Chegou a tentação? Combata. Já lhes falei em determinada oportunidade uma frase que eu vi lá no ano de 1973, numa aldeia indígena, dos índios ticunas, às margens do rio Solimões, no estado do Amazonas, de um jovem padre, Padre Paulo. Quando eu perguntei para ele o que era pecado, ele disse: é a negociação mal sucedida com a tentação. A tentação está aí a toda hora, ela se apresenta a todo instante. Lembremos-nos do que foi dito logo no início da reflexão. Então não devemos cruzar os braços diante dessas ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho, mas tirá-las do caminho para que possamos caminhar em segurança. Diz o Emmanuel: muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz.
dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a que não se poderia subtrair as características de eternidade. Olha que maravilha. A pessoa errou, infelizmente errou, cometeu um equívoco, um pecado grave ou não, ok. Esse é o fato real. Não vamos aniquilar a criatura, não vamos nos afastar da criatura, que ele aqui está chamando de homem caído. Pelo contrário, está dizendo que devemos acolhê-lo amorosamente. Entender que ele está enfermo. Quem te ofende, quem te agride, está muito enfermo. E que nós não temos o direito, e muito menos obrigação ética e moral, de subtrair daquela criatura as características de eternidade. Ele é um irmão nosso, também é um espírito imortal. E aí o Emmanuel vai dar uma sugestão terapêutica, ele vai dizer: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei desse recente episódio que houve lá no Rio de Janeiro, né, com mais de 120 mortos, numa luta entre as forças de segurança, da segurança pública e o crime organizado, o tráfico das favelas. Alguns dizendo que era necessário, que é isso mesmo, que tem que matar. Outros dizendo que é um excesso de violência policial. Mas o fato é que essas criaturas que suscitaram esta ação, elas estão todas muito envolvidas nessas malhas tenebrosas do erro, do equívoco, do pecado, da coisa errada. Não têm visto a Deus há muito tempo. Elas têm que ser combatidas? Têm, mas também precisam ser amparadas. E você pode dizer: mas são casos perdidos. Infelizmente não tem conserto. Será? O Emmanuel diz: o mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, coloca uma conjunção adversativa, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste. Ou seja, o tal reino de Deus que está dentre vós e dentro de vós, a grande marca desse reino de Deus é a fraternidade, que o Emmanuel aqui está chamando de legítima, né? Legitimidade. É um amor despretensioso, é um amor que não exige paga, que é natural, que brota do coração verdadeiramente. Tem que se combater o mal? Tem. Constantemente? Sim. Agora, buscando sempre a redenção daqueles que cometem o equívoco, o erro, o pecado. Mas uma pergunta vai incomodar a todos nós. Como cobrir a multidão de pecados? Não é no sentido de colocar debaixo do pano, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não, cobrir não é nesse sentido, já explicamos. Como cobrir a multidão de pecados? Essa é a dificuldade nossa de cada dia. De desculpar, de desculpar-se, de começar de novo. Dificuldade essa que emerge dos relacionamentos diários, que torna a vida uma administração de conflitos permanente, na família, na escola, no trabalho, no trânsito, no lazer, no supermercado, até na casa espírita. E por onde nós andamos, existem pecadores, tais como nós.
E como é que nós vamos desculpá-los e desculpar a nós mesmos quando nós cometemos o pecado? Estudiosos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, relataram valiosas observações sobre essa questão do perdão, da desculpa, da compreensão, que levaram o cientista Fred Luskin a tratar o assunto com admirável propriedade quando torna pública parte desse importante acervo dessas conclusões da Universidade de Stanford em sua obra magnífica intitulada O Poder do Perdão. Você pode, inclusive, baixar essa obra na internet, ela está disponível, eu fiz isso. E lá no capítulo 7, o Fred Luskin diz assim: estudos científicos mostram com clareza que o aprendizado do perdão é bom para a saúde e bem-estar. Bom para a saúde mental e, de acordo com dados recentes, bom para a saúde física. Definitivamente, o passado é passado. É algo que a gente gosta muito de estar ancorado nele, né? Sempre relembrando o passado. Luskin diz ainda: a raiva provoca a liberação de substâncias químicas associadas ao estresse, que altera o funcionamento do coração e causa o estreitamento das artérias coronárias e periféricas. Então já vem aí o efeito da causa chamada raiva. Ele diz ainda: o perdão é uma experiência complexa que modifica o nível da autoconfiança, de ações, pensamentos, emoções e sentimentos espirituais de pessoa vítima de afronta. Todo aquele que é afrontado vai passar por isso. Crise de autoconfiança, sabe? Fragilizado nas ações, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos espirituais. Isso naturalmente vai acontecer com todos nós quando somos afrontados, quando alguém nos faz um mal qualquer. E ele diz, o Luskin: acredito que aprender a perdoar os sofrimentos e os ressentimentos da vida seja um passo importante para nos sentirmos mais esperançosos e conectados espiritualmente e menos deprimidos. Olha que interessante. Acredito. Ele não disse, eu acho que. Não, ele acredita. Os resultados do estudo lá da Universidade de Stanford e as observações dele como estudioso do comportamento humano levam ele a usar o substantivo de um verbo importante, que é o verbo acreditar. Ele diz, acredito que aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Então, o perdão é algo que se aprende. Que se aprende. Talvez a primeira vez com alguma dificuldade, depois menos dificuldade, menos, até que torna-se rotina para as pessoas, ao serem ofendidas, perdoarem. Aí você vai dizer, mas Nelson, vai se perdoar sempre? O sujeito está fazendo a coisa errada e a gente perdoando? Lembra da resposta de Jesus a Pedro. Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Jesus diz, 7 não, 70 vezes 7. Cada falta, cada vez. E essa 70 vezes 7 é porque Jesus está fazendo uma referência lá a Lameque, quando se fala da morte de Caim. Mas isso é outra história, um dia a gente conta. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, o nosso querido benfeitor Emmanuel, na página 5 da obra Espera Servindo. Lembra que eu falei também que tem um artigo dele chamado Ama e Serve? Agora, esse aqui
A obra chama-se Espera Servindo. Lá na página 5, Emmanuel diz assim: antes de apontar os obstáculos, escuta a voz da vida, que te fala sem palavras nas ocorrências do dia a dia. Aquele que já consegue perceber as necessidades dos outros está sendo chamado para atendê-las. Olha que maravilha. Antes de você acusar, de apontar, você está errado, você não podia ter feito isso, é uma coisa bárbara, como é que você faz isso logo comigo? Principalmente quando essa dificuldade é com os afetos, com os que estão mais próximos. Ele está dizendo, escuta a voz da vida. Escuta a voz da vida, escuta a tua consciência, que te fala sem palavras, ela não diz nada, ela simplesmente te coloca diante da situação e diz, olha, para, pensa, reflete. No dia a dia. Com a esposa, com o filho, com a nora, com o amigo, o vizinho, o parente, o subordinado, na escola, no trânsito, no supermercado, na farmácia, na vida social, na casa espírita. E aí ele diz que todo aquele que consegue perceber a necessidade dos outros já está sendo chamado para atendê-las. Lembre-se de que foi dito pelo próprio Emmanuel na citação anterior. Aquele que te ofende já está enfermo, já está precisando de um tratamento, já está precisando ser atendido. Essa é a grande razão do amor que cobre a multidão de pecados. Esperando ter ajudado na compreensão deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.